Fala pessoal, Esporte Guaiá começando e muitas informações, principalmente de bastidores. E olha, o Motoclube e o Sampaio Corrêa, temos as principais informações disso porque o técnico Felipe Soriano falou que fica no Sampaio Corrêa, mas claro, depois de uma proposta 4 vezes maior do que ele ganha no Sampaio Corrêa, o presidente Sérgio Frota teve que aumentar sim o salário do técnico Felipe Soriano. E pelas informações que nós temos, ainda não oficiais, foi mais ou menos 2 vezes o que ele já ganhava. Já no Motoclube, nós falamos ontem aqui sobre o Mimica, o zagueiro Mimica, que já treina há mais ou menos um mês no time do Motoclube e que estava quase por assinar um contrato com o time motense, mas aí a Jacuipense entrou em ação, também fez proposta, mas nem Motoclube, nem Jacuipense, o zagueiro Mimica vai defender um outro time da Série C e lá do Piauí. Também tem o Cavalo de Aço e o Juventude Samas, 2 times que querem reencontrar o caminho da vitória. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E para você que ainda não segue o Esporte Guaiá, segue lá nas redes sociais, no Instagram, @Esporte Guaiá. E também tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte Guaiá. Pode mandar mensagem, é o 989-8585-6928. Eu tô aqui com o WhatsApp na mão. Ontem algumas pessoas mandaram mensagem, a gente não conseguiu por conta da conversa, da resenha, mas hoje pode mandar sua mensagem, que nós estamos aqui ao vivo para ler suas mensagens. O Felipe Soriano acertou em ficar no Sampaio Corrêa, Mimica errou ou acertou em permanecer no Motoclube. Tudo que você quiser, pode mandar essa mensagem pra gente, foto também de você assistindo, compartilhando o Esporte Guaiá. Mas vamos começar falando sobre o Cavalo de Aço, porque o técnico Mirandinha saiu daqui de São Luís muito chateado com a arbitragem, apesar de feliz com o empate, e já começa a projetar o restante da semana de trabalho para o seu adversário do final de semana. Começando o trabalho depois de uma viagem cansativa para São Luís, os jogadores, como a gente, também sente um pouco, mas já treinamos agora à tarde, amanhã vamos trabalhar em 2 períodos, na quinta e na sexta um período, a gente fecha a programação para o jogo de sábado, jogo esse decisivo para as nossas pretensões em termos de tabela. Não podemos deixar que os adversários se distanciem e temos que buscar entrar no G4, que é o nosso objetivo para fechar essa primeira fase. O foco total é entrar no G4 e depois de um empate em 1-1, mas com gosto, com certeza, de um resultado muito positivo por conseguir empatar já nos minutos finais, o técnico Mirandinha já tem um foco total no Guarani de Sobral. E agora, é claro, um boa tarde especial para Tadeu Nunes, que está aqui com a gente. E Tadeu, o técnico Mirandinha já mudou a chave, né, pós-jogo, já fala sobre o seu próximo adversário, porque não pode deixar de pontuar contra o Guarani. É importante porque é um time que o Imperatriz vai jogar, o líder da competição, não. Então é importante não deixar de pontuar em casa. Vale ressaltar que o Mirandinha, como bem você falou, ele saiu feliz com o resultado, porque foi a proposta do Imperatriz, mas saiu muito chateado com a arbitragem, assim como o Motoclube. Se os 2 times saem reclamando do jeito que saíram reclamando da arbitragem, porque a arbitragem foi, no mínimo, pavorosa. Foi uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. E a reclamação foi geral, não só dos 2 times, também a gente conseguiu ver a repercussão da própria imprensa. Nós estávamos assistindo o jogo ali no Nilzinho Santos, próximo às cabines de rádio, das rádios, da Rádio Timbira, a Mirante AM, a Rádio Capital, dentre outras que estavam lá acompanhando e fazendo a cobertura do jogo. Todos os comentaristas estavam também reclamando da arbitragem. Outra peça importante do Cavalo de Aço, mas que não apareceu tanto no jogo contra o Motoclube, foi o Adalto, que tinha inicialmente uma proposta para ir para o Moto, mas deixou o Motoclube para defender o Imperatriz, e ele conversou com a gente. Que nossa equipe foi muito bem, soube se portar muito bem fora de casa, agredimos o adversário, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado. Mas aí trabalha essa semana aí, ver o que o professor vai pedir pra gente aí, colocar em prática. Aqui dentro de casa tem que fazer valer nosso mano de campo, pra cima dos caras, respeitando. Não é à toa que é o líder da nossa chave, mas aqui quem manda tem que ser nós.
Então nós vamos pôr nosso ritmo de jogo aí e sair com os 3 pontos aqui já está na hora. Já fala de vencer o jogo também novamente, mas a gente estava comentando aqui nos bastidores, o Lineker, né, a sustentação, né, a qualidade que ele deu ali pro Cavalo de Aço, fez até com que o Adalto sumisse um pouco da partida. O Adalto veio para ser o 10 do time, né? O Mirandinha encaixou muito bem o Lineker no meio de campo, tomou conta da camisa número 10 e foi um jogador que conseguiu dar dinâmica para o Imperatriz. É aquele jogador que tem um bom passe, que tem uma boa visão de jogo, que consegue antecipar o seu pensamento antes de receber a bola. Quando a bola chega para ele, ele já sabe o que ele vai fazer. Então é um jogador muito interessante. Para o Adalto encaixar nesse time, ou joga junto com o Lineker, ou então o Mirandinha vai ter que promover um outro lugar para o Adalto jogar. Na camisa 10, no momento, eu acho que ela já tem dono lá no Imperatriz. E o jogo do Cavalo de Aço é no sábado, às 4 horas da tarde, dentro de casa, novamente, só que dessa vez contra o líder da competição, o Guarani de Sobral, e não pode nem pensar em perder ou empatar a partida, necessita dos pontos. Isso porque, dependendo do resultado da rodada, de como finalizarmos a rodada com o Motoclube e o Juventude, o Cavalo de Aço vai ficando cada vez mais embaixo no grupo A2. Vamos para um rápido intervalo e na volta tudo sobre o Motoclube e Sampaio Corrêa. De volta agora com informações do Motoclube de São Luís. Ontem a gente especulou bastante, né? Falou sobre a importância e de peças importantes que o Motoclube estava precisando, inclusive o zagueiro Mimica, né? Que já estava treinando o Motoclube há mais ou menos um mês. Teve a proposta oficial, rescindiu com o Remo devia quase 6 meses de salário atrasado para o Mimica, por isso que ele deixou o Remo, veio ficar treinando no Motoclube. O Motoclube já estava acertando com o jogador, com um contrato, né, já montado, só faltava a assinatura das duas partes, tanto da diretoria motense quanto do profissional, do Mimica. Aí então o Jacuipense entrou na disputa ainda ontem de manhã, fez também uma proposta para o zagueiro Mimica e no final da tarde tivemos o aval definitivo. Nem Motoclube, nem Jacuipense, o Mimica vai defender o Altos do Piauí, Tadeu. Triste, né, pela situação, porque eu esperava o Mimica no Motoclube. O Mimica passou mais de 30 dias no Moto, ou seja, o Moto teve despesa com o Mimica, material, alimentação, tudo que um atleta que está com o contrato em dia no Moto, usufrui no CT, o Mimica também teve esse privilégio. Então faltou também um pouquinho mais de, vamos dizer, de bom senso do Mimica. Claro que a questão financeira fala muito alto e fala para quem precisa, para quem é profissional como qualquer um jogador de futebol e assim em outras atividades. Mas aí faltou ter mais, assim, quem sabe, um bom senso do Mimica. O Moto abriu a porta, disponibilizou seu CT, disponibilizou toda a sua estrutura. Agora é hora da contrapartida do Mimica. Quando chegou nesse momento, não houve essa contrapartida. Poderia ser não abrir mão de tudo que ele tinha a receber ou que ele queria receber no Moto, mas pelo menos também fazer uma contraproposta para o Motoclube, né? Parece-me que não houve nem essa possibilidade. O Mimica vai jogar lá no Altos do Piauí, que ele seja feliz para lá. Não aconteceu a possibilidade, porque também o valor de mercado do Mimica, a gente sabe que é um excelente jogador, é alto sim, o Motoclube não tinha como cobrir a proposta. E conversando até mesmo com o Mimica, ele tem contato comigo, a gente conseguiu ter uma conversa legal. Ele falou assim, tá numa certa idade já, né? Passou dos 30 anos, 32 anos, já tem que pensar um pouco mais na carreira, e o contrato lá com o Altos do Piauí seria um contrato mais longo, de mais ou menos 2 anos, e também a média salarial dele ia aumentar bastante, ia continuar recebendo mais ou menos do que ele estava recebendo no Remo. Fato é que Mimica já está fora dos planos do Motoclube, que, por falar em planos, tem a ideia, planeja sim, repatriar um jogador bastante conhecido da torcida, é o Lucas Huck. O volante Lucas Huck está no radar oficialmente do Motoclube. O diretor de futebol do Motoclube está em contato direto com o jogador, que atualmente está sem clube. Nós temos o Lances, né? O DVD do Lucas Huck, para quem lembra do Lucas Huck jogando. Esse DVD já foi pós-Motoclube, né? O Motoclube era titular absoluto ao lado de Nailson em 2019. Depois disso, passou pela Ferroviária, passou pelo CSA, clubes grandes, né, e de respeito do Brasil, Tadeu. Ele também teve acesso pelo maior rival do Motoclube, né? O Sampaio Corrêa. Ele é um jogador que iria cair, ou deve cair como uma luva no meio de campo do Moto. O Moto aos pouquinhos está se formando um grande time no papel, tá? Se o Mimica fecha o Lucas Huck, com os jogadores que já estão no elenco, realmente o Moto fica muito forte.
Agora, a proposta do Moto, o Moto já fez a proposta para o Lucas Huck, ele até se agradou da proposta, mas também tinha a proposta de outro clube. Aí o que está acontecendo? Ele está analisando. Um fato em favor do Moto é que ele já conhece o clube, já conhece as pessoas que estão à frente do clube, ele tem a confiança dessas pessoas. Então, até no final da noite, deve haver um despejo dessa história. Espero que seja favorável para o Moto Clube, que o Lucas Huck venha para o Moto e venha ajudar o Moto nessa missão aí que é o acesso. E aí, estreando aqui o WhatsApp do Esporte Guará, o Francisco da Coab está perguntando para Tadeu. Tadeu, Mimica realmente é a melhor opção para o Moto Clube na zaga? No momento que ele estava no clube, é porque ele já estava vivenciando o ambiente do clube, né? Ele é um jogador experiente, como você mesmo falou, que ele relatou isso para você. Ele era um jogador experiente, um jogador que já estava vivenciando todo o ambiente do clube. Então, era só questão de assinar contrato. Nesse momento, entre trazer alguém de fora e tendo o Mimica à disposição ali, o Mimica era assim, a melhor opção naquele momento. Agora não é mais. O Mimica é fora dos planos, né? Mas não deixa de seguir aí o Esporte Guará nas redes sociais, @Esporte Guará, e no WhatsApp o 989-8585-6928. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, porque o técnico Felipe Sorian falou que fica no Sampaio e, apesar dele ficar, tem mudança na comissão técnica. Estamos de volta agora com informações do Sampaio Correia, mas não perde tempo, manda mensagem pra gente, segue a gente lá no Instagram, @Esporte Guará. E o telefone é 989-8585-6928. Já recebemos algumas perguntas aqui sobre o Sampaio Correia, mas quero saber de vocês, o técnico Felipe Sorian fez certo ou não em permanecer no Sampaio Correia? E para isso, né, tem Tadeu aqui para responder, porque ontem, por meio de um anúncio oficial no Twitter, na conta do Twitter, a gente consegue colocar essa imagem? A gente consegue colocar a imagem do Twitter oficial do Sampaio Correia. Tudo certo, o presidente Sérgio Frota confirmou a permanência do técnico Felipe Sorian. Segue seu trabalho e vamos em frente. Tadeu, realmente é seguir em frente, porque uma mudança do comando técnico a essa altura do campeonato, da forma que está caminhando o Sampaio Correia, seria no mínimo assim catastrófica. Se for para o bem de todos, felicidade geral da nação tricolor, né? Diga a eles que eu fico, essa palavra do Felipe Sorian. E é bom porque isso mostra, né? Isso demonstrou quanto a diretoria do Sampaio Correia está focada e determinada em manter um grupo coeso. Então, a permanência do Felipe Sorian, claro que ele foi valorizado, o time do CSA fez a proposta, o time do Sampaio Correia não cobriu a proposta, mas dentro do seu orçamento cobriu o que eles tinham de orçamento para a comissão técnica, para o seu treinador. Então, também o Sorian, aí talvez faltou ali um pouquinho ali para o Mimica, eu também não estou crucificando o Mimica, mas aí aquele reconhecimento, não, estão fazendo um esforço para mim permanecer, eu vou continuar, porque o momento do Sampaio Correia é um momento bom. Se você tira uma ou outra peça, essa engrenagem pode parar de funcionar como está funcionando em termos de harmonia. Então a permanência do Felipe vai ser bom tanto para ele também, que ele vai ter mais tempo para mostrar seu trabalho, e como para essa evolução do Sampaio Correia. E sobre a permanência do técnico Felipe Sorian e também uma mudança de uma outra peça importante na comissão técnica do Sampaio, é que a Mariane Dias chega agora para a gente com as informações. O Sampaio Correia afirma a permanência do técnico Felipe Sorian para a sequência do Brasileiro. Para a felicidade geral da nação tricolor, aconteceu na última terça-feira uma longa reunião entre o treinador e o presidente do clube, Sérgio Frota. E claro, no fim, boas notícias. Sorian permanece na Bolívia. O professor recebeu uma proposta do CSA e a informação do convite do time alagoano veio por parte do presidente. Segundo ele, a proposta era considerada alta demais. Mas o tricolor conseguiu ajustar condições para selar o acordo de permanência com Sorian. Valores não foram divulgados, mas tivemos informações que o Sampaio dobrou o salário atual. Sorian fez 9 partidas pela Bolívia e perdeu apenas um jogo fora de casa contra o Operário. Foram 5 vitórias e 3 empates. Invicto a 5 jogos, o Sampaio tem a melhor defesa da competição, com apenas 2 gols sofridos nos 9 jogos que fez no Brasileiro. Com 18 pontos, o Sampaio é o terceiro colocado. O professor fica, mas quem é desligado é Celso Teixeira, coordenador de futebol que estava no clube desde abril deste ano. Atualmente, ele está afastado por conta de ter testado positivo para o Covid-19,
mas o clube já adiantou que ele não ficará. Sérgio Frota informou inclusive que Pedro Soriano vinha sendo supervisor do clube. Ocupará o cargo e vem inclusive exercendo a coordenação de futebol. Na próxima sexta-feira, o tricolor visita o Vasco da Gama pela 10ª rodada da competição. E a partida está marcada para as 19 horas no São Januário. Para a felicidade de todos, tanto do Sampaio Corrêa quanto da sua grande torcida, o técnico Felipe Surian vai permanecer, obviamente, com o salário dobrado, né? Nada mais justo do que uma situação dessa, do que dobrar. E o profissional sai muito valorizado, né, Tadeu? De uma negociação dessa, o Sampaio Corrêa entende que ele é muito importante, é um dos melhores técnicos no momento, principalmente na caminhada do Sampaio Corrêa, e outros clubes querem ele, normalmente os clubes com mais condição financeira, com mais aporte financeiro, e isso valoriza muito o profissional, mas que bom que, diferente de outras situações, o Sampaio Corrêa não conseguia permanecer nem com jogadores, nem com comissão técnica ou técnico. Dessa vez, conseguiu permanecer com o Felipe. E o Felipe Surian, ele é importante não só também na parte técnica, tática, na parte que requer do treinador. Na própria formação do elenco que está disputando a atual Série B, ele foi importante porque ele indicou alguns jogadores. O caso do Mauro Silva foi um que jogou com ele, o preparador físico, não sei se já chegou, mas também é uma indicação do próprio Felipe. Então, essa demonstração é importante porque não valoriza, não só falando de valorização pela parte financeira, mas pela parte de reconhecimento da importância do trabalho profissional dentro do elenco de Sampaio Corrêa. Por outro lado, Celso Teixeira não faz mais parte da comissão técnica, ele que assumiu a posição de diretor, né, executivo de futebol, o cara é responsável por algumas contratações, não faz mais parte do Sampaio Corrêa e outro profissional deve vir para ocupar seu lugar. Acho que o Pedro Soriano, né, que estava... Tem o Felipe Surian e tem o Pedro Soriano, parece dupla sertaneja, né? Mas o Pedro vai ficar como gerente de futebol, vinha fazendo a de supervisor de futebol do Sampaio Corrêa. E o Celso Teixeira, ele é uma pessoa assim até difícil de lidar. A chegada dele no clube trouxe algumas desavenças entre alguns funcionários do clube. Haja vista que o Júnior Ferreira, o cara que é multicampeão, preparador de goleiro, um dos melhores que nós temos no Norte e Nordeste, saiu do Sampaio Corrêa por conta de uma eventual briga ali com o próprio Celso Teixeira. Então a saída do Celso não me causa estranheza. O momento é bom, então algo tem que ser permanecido. Não pode trazer problemas para dentro do elenco. Não estou dizendo que a saída do Celso Teixeira foi para evitar problema, mas eu acho que no ponto de vista técnico ali, na gestão técnica, a gestão que eu falo de ambiente de futebol, não vai trazer nenhum problema para o Sampaio Corrêa. E quem está regularizado e pode estrear pela Bolívia já no final de semana, já na sexta-feira contra o Vasco da Gama, é o Éder. Nós temos aqui a imagem oficial do momento que ele caiu no bid, né? Esses são os lances dele, né? O zagueiro Éder, mas eu não sei se a gente consegue colocar a imagem oficial, né? Do momento em que ele cai no bid, contrato já definitivo. Ontem à tarde, às 6h44, Hélder Lima dos Santos passou a ser o jogador oficial do Sampaio Corrêa e já pode ser, dependendo da parte física dele, uma opção. Acho muito difícil mudar a zaga, né? Pela zaga, a dupla de zaga que o Sampaio Corrêa tem hoje, o Paulo Sérgio ali com o Joécio, né? Não tem nem o que comentar desses dois jogadores, mas é uma opção para o banco de reservas. O atleta tem que estar no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, né? Ele tem que aparecer no sistema da CBF para poder ter condição de jogo. Eu acredito que o Éder vai ficar como opção, vai ficar na suplência. Para tomar a vaga do Joécio, do próprio Paulo Sérgio hoje, está difícil, porque o respaldo que eles vêm jogando, né, mostra, a matemática mostra, são 2 jogos, né? Claro que eles não jogaram 9 jogos juntos, mas são 2 jogos e o Sampaio Corrêa só pegou 1 gol. Então esse sistema defensivo, o Éder, ele pode vir vai qualificar mais o elenco, mas no momento eu acredito que contra o Sampaio Corrêa, contra o Vasco da Gama, a zaga do Sampaio Corrêa é o Joécio e o Paulo Sérgio. Eu acho que assim, para pegar uma vaga, né, beliscar ali uma possível titularidade, em caso de suspensão, uma expulsão direta, uma lesão que a gente não quer que aconteça com nenhum jogador, porque é muito difícil o nível técnico dos nossos dois zagueiros lá do Sampaio Corrêa, tanto o Paulo Sérgio quanto o Joécio, deixarem, né, de ser titulares para o Hélder acabar de assumir. O Sampaio Corrêa encara o Vasco da Gama na sexta-feira e já viaja hoje. O Sampaio Corrêa tem uma programação, né, de viagem de hoje, quarta-feira, para chegar tranquilo lá no Rio de Janeiro, que o jogo é lá no São Januário, para sexta-feira na quinta-feira fazer o trabalho de reconhecimento e na sexta jogar contra o Vasco da Gama. E o São Januário é um dos piores estádios, né? Agora o São Januário, o Vasco está na Série B, mas falando na época da Série A,
de acesso, né? É muito difícil o acesso, ali é meio sinistro, né? Pressão da torcida, tem pedra, chove pedra no ônibus que está entrando no São Januário. Então o Vasco da Gama vai para isso, o Sampaio Corrêa vai para se ambientar, né, com o Rio de Janeiro, deve fazer uma grande partida. Eu acredito que dentro da filosofia que o Sampaio Corrêa está adotando, o Sampaio Corrêa pode até vir com uma vitória de lá que não vai ser surpresa nenhuma. E é um jogo para ganhar, até mais para aumentar o nível, né, de confiabilidade do Sampaio Corrêa, porque vai vencendo o jogo, vencendo o Vasco da Gama com toda a sua história. Lá em São Januário é muito bom para o Sampaio Corrêa. A gente tem duas mensagens aqui. A primeira é do Juninho Guará, falou para te não falar mal do São Januário, que é a casa lá do Vascão da Gama dele, que é o melhor estádio que tem no Brasil. Tá, Juninho, um abraço, meu amigo. Mas aí, eu te falei isso agora porque eu me lembrei que eu estava conversando uma vez lá em Fortaleza com o próprio gerente de futebol na época do Fortaleza, e falando sobre estádio, Fortaleza ia jogar contra o Vasco. Aí surgiu essa conversa, eu me lembrei agora, por isso que eu relatei também a importância do Sampaio Corrêa chegar cedo lá. E uma última mensagem para finalizar, porque a gente está estourando já o tempo. O Ricardinho está perguntando se no Sampaio Corrêa ainda falta alguma peça, tem a necessidade de alguma peça essencial numa zaga, numa defesa, num ataque. O Sampaio falou agora ultimamente no Nadson, aquele ex-jogador Sampaio de Corrêa que estava até no próprio CSA. É um meia de ligação, um meia que tem um arremate muito bom também de fora da grande área. Talvez o Sampaio Corrêa pode estar querendo esse meia. Queria um 9, trouxe o Jackson, já supriu a necessidade. Agora, durante a competição, é importante ver para trazer jogadores, não por trazer, mas fazer aquela contratação cirúrgica, aquela contratação pontual. Aí sim o Sampaio Corrêa pode ver quem está necessitando, qual a posição que pode trazer o jogador para suprir alguma eventual carência. São os comentários e análise de Tadeu Nunes. O Sport Guará vai ficando por aqui. Amanhã voltamos com muito mais informação e a preparação dos nossos times maranhenses na segunda e na terceira, na segunda e na quarta divisão para a rodada do final de semana. Até amanhã.